Ele próprio fundou todos os mares e criou as nuvens. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará na sua congregação? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Ele receberá a bênção do Senhor e a justiça de Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas das vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este, o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso da terra. Levantai, ó portas das vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este, o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Como pode falar aqui, nos oração e quando eu vou realizar. Graças a Deus, Senhor nosso Deus e Pai, por tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, por termos acesso a ela, para lê-la publicamente, compartilhar e também anunciar as tuas palavras, as tuas normas de salvação para outras pessoas. Então, trabalhe nossas vidas, nos faz então entender tua palavra e viver para te agradar. Aplique tua palavra nos nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Por isso, resultado bons, contados. Neste momento, vamos entoar mais um hino de número 476, da confissão Livro Celeste.
estudando as grandes orações que a Bíblia registra e até as pequenas orações que também a Bíblia registra. Então, não registradas as orações, nós estamos estudando elas e fazendo algumas aplicações para as nossas vidas. De como que eles oraram, as razões, as causas, o fundamento da oração deles também, para que nós possamos imitar também e fazermos igual. Então, quarta-feira, o culto de oração. Sábado, 3 horas, tem culto bíblico. Estamos estudando ali o caminho de Jesus Cristo até a cruz. Chegamos ali, já no Getsemane julgado, o povo escolheu Barrabás ao invés de Jesus Cristo para soltar. E aí, claro que vai, a próxima missão será para mostrar como Jesus Cristo foi morto, sacrificado na cruz do nosso pecado. Por isso, caminhando para o ano da Páscoa. Estamos chegando já em abril é a entrada da Páscoa, e nós estamos anunciando Jesus Cristo também para as crianças desta manhã. No domingo, no sábado ainda 5h15, terá a sociedade pequena. Umas irmãs convidadas para participar, 5h15 no sábado e 5h30 os jovens também estão reunidos aqui na igreja. Domingo de manhã, 9h da manhã, a escola bíblica dominical. Nós estamos estudando na classe dos adultos sobre transformados conforme a imagem de Cristo. Estudamos a segunda lição, terminamos a segunda lição, iremos iniciar essa lição. Jovens também estão estudando sobre discipular, sobre o fundamento discipular, e as crianças também têm o seu material específico para as suas idades. Dia 11 de abril, teremos aqui na igreja a feira de variedades, né? Então, objetos, roupa, calçado, acessórios, aquilo que você der uma arrumada no seu armário, guarda-roupa, depósito, né? Tem gente que hoje, aqui está começando um modelo, né? Mas de pessoas que alugam já galpão para alugar e botar as coisas dentro, né? No carro, na casa, e aí fora para que possam guardar, tudo organizado. Você não precisa guardar. Traga para cá para eles terem destino objetivo para suas coisas. Eles estarão sendo bem utilizados por todos os nós também. Da nossa igreja também da comunidade. Então, se você tem coisas e objetos que estão em bom uso, traga para que a gente possa colocar na feira de variedades, tá bom? Então, dia 11 de abril, você já pode fazer. Nós já estamos recebendo alguns itens, e aí já estão sendo catalogados, limpos, organizados para fazer este dia 11 de abril aqui na igreja, tá bom? Então, hoje, por exemplo, hoje nós estamos no nosso culto de missões, é o culto do mês, nós lembramos os missionários, e aí também dedicado às ofertas. Se você ainda não tem um copo missionário, você pode também chegar à frente, pegar um copinho, levar para a sua casa. Toda vez que você olhar para o copo, você vê uma oferta missionária. Você abre ele, ou por aqui, se for muito, né, cobrando quando o carro não passa por aqui, aí você pode abrir e colocar, e aí fechar, guardar. Também tem o QR Code, você pode também ofertar através do QR Code. Tá bom? Então, as ofertas destinadas para as missões aqui na igreja. Também tem o envelope missionário, você pode também ir lá atrás, no mural, pegar o envelope e também contribuir com missões. Mas vamos retomar a nossa campanha de ofertas para arrecadar estimas para cestas. Inicialmente, o objetivo seria juntar itens para pelo menos 3 cestas. Então, se você tem objetos que até estimas que você possa compartilhar, ofertar, mas que o próximo domingo nós já teremos um recipiente para colocar no lugar com arroz, feijão, óleo, e outras coisas que você pode compartilhar para montar pelo menos umas 3 cestas por mês. Você não sabe que nós recebemos uma oferta de pelo menos 26 por mês, não recebemos mais, não vamos receber mais. A igreja esteja estimulada para também compartilhar com as cestas. Então, isso será uma atividade para a igreja também. Tenho o prazer também de compartilhar com os irmãos o livro que a Kelly lançou. A Kelly está aqui, lançou um livro que tem 389 páginas. É um livro bem grande. O título do livro é Transformar, reflexões sobre a jornada da esposa do pastor. Tem uma parte dedicada à igreja, né? Então, a gente pode fazer a leitura aí do nosso fim, a gente vai então acertar para fazer uma leitura de dedicação à igreja da Guardeira. Então, vamos compartilhar uma relação a esta gratidão.
Este livro aqui ele é para exclusivo pastores. Né? Então, as outras eu tanto trabalho para aquele que ela já escreveu um livro de 389 páginas, que ela assim, escreveu todas as dificuldades que eles do pastor, as questões, né? Eu disse, não, ela deu os ideias, essas coisas pastores. Então, ela livro foi publicado pela nossa editora, Editora Batista Regular, do Brasil. Então, a editora que localiza lá em São Paulo, foi publicado por lá, e a Kelly agora tem um livro, né? Já tem um livro, pode só botar uma árvore, né? Pode só botar uma árvore, completar o percurso. Então, este é o livro que ele lançou, vai lançar ainda, um lançamento para dia, não sei se é nessa segunda-feira ou outra. Os irmãos todos são convidados para participar, afinal de contas, aqui é um curso da palavra, né? Para escrever o livro também. Então, esse lançamento do livro vai ser lá no seminário, na biblioteca do seminário. Então, os irmãos são convidados a entrar na frente, quando chegar lá, para participar. Quem não conhece o seminário também, vai ser uma oportunidade de conhecer o seminário. Vai ter um convite para o nosso domingo tem um convite para aproveitar também. Tem vocês, o grupo da igreja também mostrando a hora, que vocês podem participar também desse lançamento, tá bom? Um grande prazer poder compartilhar desse mundo. A gente, vamos estudar. Obrigado, pastor, meus avisos. Convido a igreja para que juntos possamos entoar dois cânticos. O primeiro deles é o cântico Graças pela Vitória, cântico do pós-melodia, número 378. E o próximo cântico é o cântico refletório, número 300, Seguirei a ti.
Te dou graças por essa oportunidade que o Senhor me deu hoje. Possamos todos os dias de nossas vidas, enquanto estivermos aqui na terra, seguir ao Senhor de todo o nosso coração e jamais venhamos duvidar, Deus, da nossa plena salvação contigo. Recebe, Senhor Deus, os louvores que foram cantados e possamos, Pai amado, guardar a tua palavra nos nossos corações e possamos também estar preparados para o momento que o Senhor quer para nos dar frente. Obrigado, Senhor Deus, por ofícios e ofertas depositadas. Possamos, ó Deus, usar para continuar a propagar o teu evangelho. Abençoa o irmão, Senhor Deus, que nunca nos falte nada da sua presença. Em nome de Jesus. Amém. Nossa palavra, poder sentar os irmãos. Nossa palavra, nosso pé, que explicará a mensagem desta noite. Obrigado. Meus irmãos, eu gostaria de compartilhar a carta do missionário Paulo aqui. E esta carta é também uma relação com o que ele tem também recentemente lá na cidade do Guarani. Então, a carta era datada do dia 18 de março, carta diz assim, eu vou colocar lá no DVD, para também observarem as imagens. Esse é também um dos missionários que a igreja sustenta, parte do sustento para o Paulo aqui. Irmãos, com alegria em meu coração, trago a todos notícias do nosso trabalho aqui em Guarani. Deus, em sua bondade e amor para conosco, tem nos abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais. E pela graça de Deus, continuamos realizando as atividades normais, como escola bíblica dominical, cultos aos domingos à noite e culto de oração. Também temos feito cultos funcionários, cultos bíblicos dos nossos convertidos. No ano passado tivemos mais de 2 conversões de almas e 2 reconciliações. Estamos trabalhando com uma classe de 7 irmãos novos convertidos para realizar o batismo no final do mês de abril, se Deus permitir. Quero agradecer a Deus, primeiramente, a nossa missão, o Batista Regular Paulo de Tarso, na pessoa do pastor Sebastião Valente, em breve, pela campanha realizada para a construção do templo aqui em Guarani. Com a oferta recebida, conseguimos fazer 80% dos trabalhos. Peço que continue orando por nós, para que possamos finalizar essa obra. Precisamos finalizar o reboco, colocar as cerâmicas e fazer a pintura no prédio. Compartilho também essa maravilhosa bênção. Em outubro de 2019, furtaram minha moto e não encontrei. Desde então, eu e minha esposa vivemos orando para comprar outra moto. E Deus usou alguns irmãos de uma maneira tão especial que nos abençoaram com uma moto Titan 160, ano 2023. Nesse período, estamos trabalhando para fazer a diferença de titularidade da mesma. Algumas informações da minha família do ano passado: meu filho Paulo Júnior foi diagnosticado com apoio profissional, com autismo e TDAH, ansiedade e depressão. Por causa disso, temos ido constantemente a Manaus, em busca de apoio profissional. E também meu sogro, o irmão Aldenor, está com rins falidos e faz hemodiálise constantemente. Peço orações pela recuperação da saúde dele e do meu filho. Meu filho Wesley começou a estudar no seminário Batista de Guará, na Amazônia, este ano. Também está noivo. Ore por ele, para que Deus o conduza em seu reto caminho. Portanto, amados irmãos, sou grato a Deus e a todos os apoiadores desta obra missionária. Continue orando por nós e que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado neste lugar. Então, aqui na carta tem as fotos dos irmãos reunidos e também tem bastante grande, amplo, e também tem boa parte das culturas já finalizadas. Então, neste momento, quero orar ao Senhor e compartilhar com os pedidos que os irmãos aqui fizeram. Vamos baixar nossa cabeça e vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós somos gratos a Ti pela vida do missionário Paulo aqui. Agradecemos pelo ministério desenvolvido lá em Guarani.
E o Senhor Deus possa ser por ele, por sua família, guardando cada um com suas necessidades, Pai. Cuida do seu sogro, como ordenou, cuida também do seu filho, Paulo Júnior, que tem enfrentado dificuldades, mas sabemos que o Senhor Deus é o médico dos médicos, cura, sara, opera milagres, ó Pai, sobre as suas vidas. Oramos pelo Ministério Maria, a construção que ainda falta, abre as portas, ó Pai, para que possa finalizar, concluir, ó Pai, nesta etapa. Guarda a todos os membros da família, Wesley aqui em Manaus também, os seus estudos, também na preparação para o Ministério, Pai, guarda os seus corações. Agradecemos também pela missão do Paulo Tasso, agradecemos também a Ibreve, que tem participado ativamente deste ministério. E a nossa igreja, Pai, possamos continuar tendo visão missionária, enviando ofertas missionárias para lugares mais distantes do nosso estado, país e também do mundo. Te agradecemos por isso, em nome de Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Meus irmãos, nós estamos caminhando, estudando sobre as bem-aventuranças em Mateus capítulo 5. Eu gostaria de pedir para os irmãos também abrir mais uma vez a sua Bíblia para Mateus capítulo 5 e leremos o versículo 5. Mateus 5 e 5. E à medida que a gente vai compreender a profundidade deste capítulo, nós precisamos observar, ainda e relembrar o cenário que Jesus Cristo está fazendo aqui. Ele não está falando para uma plateia que são de acadêmicos, ou de doutores, ou uma sala climatizada, mas ele está fazendo aqui a sua exposição para uma multidão de agricultores, camponeses, pescadores, zelosos e fervorosos, pessoas marginalizadas que ali estão, no seu contexto, sendo oprimidos e presos pelo Império Romano. Não presos pelo príncipe, mas sob a supervisão do Império Romano. A Palestina, que é o lugar onde Jesus Cristo está, pelo século, é ali um local de tensão, barril de pólvora nesse contexto prestes para explodir. O povo de Israel, que esperava o Messias que fosse militarista, que fosse alguém conquistador, como sendo um grande guerreiro, ele surge aqui, neste primeiro momento, como um servo sofredor. A ideia do povo de Judá, do povo de Israel, é que ele viesse como o leão da tribo de Judá, que ele viesse para ser aquele que queria expulsar os invasores pela força da espada. E nessa mentalidade, a terra seria herdada pelos fortes, pelos judeus aqui, estrategicamente surgindo pela força de Jesus Cristo, mas não era assim que Jesus Cristo veio. Jesus, quando ele vai ao monte, senta-se, ele senta-se como um certo professor, como mestre, mas ele senta-se já com a visão de que ele iria sofrer e ele começa a ensinar. Ele não está ali dando uma lista de ética, um conjunto de éticas morais, mas ele está ali lançando o manifesto do reino do Senhor Jesus Cristo. E a terceira cláusula desse manifesto, ele soa como sendo uma loucura para aqueles que estão ouvindo. Ele soa como sendo algo contraditório, mas como pode, se a gente está sendo preso e até sendo oprimido pelo Império Romano, como pode fazer o que Jesus Cristo acaba de dizer nesse versículo 5? Olha o que o versículo 5 diz: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bora falar todo mundo junto, aquele versículo, né? Ele já passou esse versículo hoje à noite. No já, 1, 2, 3, já. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Eles herdarão a terra. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Mateus 5 e 5. Vamos lá. Senhor, nós Deus, mais uma vez, na tua presença, nós pedimos a tua direção, pedimos o teu consolo, pedimos que nós possamos realmente parar nossos corações diante da tua palavra. É aqui que nós nos curvamos, é aqui que nós paramos para ouvir a tua voz. Aplica, Senhor Deus, tua palavra aos nossos corações. Nos transforma de acordo com a tua vontade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Português que a Bíblia que nós estamos lendo, nossa Bíblia aqui vernacular, mas a Bíblia que foi escrita
que é na língua do grego, a gente observa que a palavra que foi colocada aqui nesse texto é mansos. Essa palavra ela sofre uma erosão de sentidos terrível nos nossos dias. Quando alguém diz que alguém é manso, frequentemente tem a tendência de suavizar alguém e além de visualizarmos alguém que não tem nem estrutura do seu corpo, como se, por exemplo, tivesse tirado 10 quilos dorsal do seu corpo, alguém mole, né? Uma pessoa ali que aceita os abusos sem reagir. Quando, nosso contexto, quando alguém é falado como sendo manso, é alguém que aceita os abusos ou aceita as ofensas ou outras coisas de uma forma passiva e até mesmo muitas vezes covarde. Muitas vezes o manso é chamado de covarde. Mas, na língua que foi escrita no Novo Testamento e este versículo, a palavra que é colocada aqui, eu vou dizer o nome, mas eu não quero ensinar grego para os irmãos aqui, mas a palavra é praus. Praus. Essa palavra aqui, eu estou falando em línguas estranhas, em conhecimento, eu é praus. Essa palavra aqui é uma das palavras mais ricas e complexas do Novo Testamento. Para os gregos antigos, essa palavra aqui, praus, P-R-A-U-S, e aí ela significava o equilíbrio entre dois vícios. Quando a gente observa como ela foi utilizada, inclusive pelos filósofos, Aristóteles, por exemplo, ele usa essa palavra aqui, praus, como sendo o caminho do meio. Se de um lado nós temos fúria descontrolada, o vulcão que destrói tudo está em erupção, do outro lado tem apatia, tem gelo, aquele que não sente absolutamente nada. Praus é a temperatura exata, é o poder sob controle. Mansidão é o poder sob controle. O exemplo clássico da época do antigo período grego também era o poder do cavalo selvagem domado. Você imagina que o cavalo tem força, tem força do cavalo. Eu sei que a gente não tem habilidade de correr com o cavalo, né? Quando a gente vê o cavalo, olhando o cavalo, o malabar fica admirado quando vê o cavalo, né? Mas aí você tem lugares onde o cavalo é mais comum e ele é utilizado para grandes tarefas. Ele tem força. Por isso que, inclusive, a força do carro ele é contado com cavalos. 70 cavalos, força, motor de sei quantos cavalos, 12 house power. Então, HP, a palavra HP é house power, né? House casa, 12 power. É isso? É força, né? E aí, cavalos de força. HP é força de cavalo. A palavra utilizada é a ideia do cavalo selvagem no mar. É energia, é força capaz de atropelar exércitos, é força que é capaz de dominar a situação por conta da força do cavalo. Mas quando ele é tomado, ele não perde sua força, ele continua tendo o mesmo vigor, ele continua tendo a mesma velocidade. A diferença agora é que esse cavalo está sob o domínio das rédeas, sob o domínio do cavaleiro. Por isso, o cavalo manso é aquele cuja vontade foi dirigida para uma finalidade daquele que é superior. Portanto, irmãos, quando você ouvir a palavra manso, não é aquele que não tem sentidos, ou ele não tem força nenhuma, ou ele é mole, não é isso. Mas a mansidão bíblica não é a ausência de poder, mas a submissão total ao poder do governo de Deus. A bem-aventurança aqui, ela nos mostra a identidade, que ela não é só o esforço, mas ela é parte importante. Bem-aventurados os mansos. Não é bem-aventurados os que agem com mansidão, não é isso. Mas aqui a diferença de sentido é de bem-aventurados aqueles que seguem uma progressão lógica e espiritual.
Isso porque, se eu fizer a recapitulação, na primeira bem-aventurança nós vimos lá os pobres de espírito. Lá nós reconhecemos a nossa falência espiritual. Lá nós reconhecemos que nós precisamos do Senhor. Nós necessitamos dele. Nós não temos força própria. No domingo passado nós vimos bem-aventurados os que choram. Lá nós vimos que nós devemos lamentar o nosso pecado. Nós devemos olhar para o mundo e lamentar a condição decadente do mundo. E hoje nós estamos vendo os mansos, que é o resultado do quebrantamento, do arrependimento, e nós nos tornamos mansos. A mansidão que Deus requer de nós é uma postura que seja natural, de quem já entendeu que não tem nada para oferecer a Deus, nada para dar para o Senhor Deus. Nós somos pobres de espírito e que alguém já reconheceu que depende inteiramente da graça. E alguém que se vê como sendo um mendigo espiritual diante de Deus, que não tem mais por que lutar pelo seu próprio status diante dos homens. Nós devemos entender, mansidão é o nosso orgulho morto e a nossa confiança em Deus ressuscitada, dizendo assim: nós confiamos no Senhor, nosso Deus, constantemente. Existem três dimensões da mansidão para que nós possamos encontrar o equilíbrio, nem para que nós possamos ser o cão da erupção, e nem para que nós possamos ser gelo, ou então sem sentido nenhum. A mansidão não é um sentimento isolado, mas a mansidão é uma postura do crente racionalizada. Ela funciona como sendo ali o eixo que vai estabilizar a vida cristã. Nós encontramos um meio, e ali estabiliza a nossa vida nesse meio. Sem esse equilíbrio, nós somos um barco sem leme. Sem esse equilíbrio, nós somos jogados de um lado para o outro. Vem a tempestade, você vai reagir de acordo com a tempestade, de acordo com as circunstâncias, de acordo com o ataque das pessoas, de acordo com a tirania do nosso próprio ego. Nós devemos reagir de acordo com o que nós vivemos. Mas Deus nos chama para encontrarmos o equilíbrio. A dimensão aqui é uma dimensão vertical, porque ela nos leva em relação a Deus. Nós precisamos entender que esse equilíbrio está em aceitarmos humildemente os desígnios divinos sobre nossas vidas. A mansidão aqui é em relação a Deus, que é a raiz de todas as outras formas de mansidão. Essa mansidão aqui é definida como sendo nossa reação diante da soberania divina, especialmente quando essa soberania aqui ela permite caminhos que nós não escolheríamos naturalmente. A palavra que colocaram no grego, essa mansidão diante de Deus, é o oposto da murmuração. O murmurador ele quer pegar, o murmurador ele quer observar ali com as providências e murmurando, briga ali com o que ele tem. Mas o manso, ele se curva diante delas. Isso aqui não significa que o cristão ele não tenha dor, não significa que o cristão ele não questione, não significa que o cristão não possa perguntar, inclusive, ao Senhor: até quando, Senhor, o Senhor irá permitir tudo isso? Mas significa que no centro da nossa alma, nós confiamos no carpinteiro de Nazaré, porque nós sabemos que ele está cumprindo uma obra grandiosa em nossas vidas. O espírito aqui, daquele que é manso, ele é ensinável. Ser manso diante de Deus é possuir um coração que está aprendendo todos os dias. É a capacidade de ouvir uma correção através da palavra de Deus e dizer: amém, eu preciso mudar, amém. Ao invés de ser alguém que sempre tem que buscar justificativas, sempre tem que encontrar culpa em um contexto. O manso não tenta moldar as escrituras conforme a sua opinião, mas ele se molda as suas convicções de acordo com a palavra de Deus. Isso não significa que nós não vamos ter resistências. Deixa o vídeo que o Estevam colocava para nós, Tiago 1, versículo
exorta a receber aqui com mansidão a palavra em vós implantada. O texto diz assim: por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade da malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar vossas almas. Imagine o solo duro, pedregoso, um solo que resiste à semente, coração manso, é terra arada, é terra macia, pronta para receber a vontade de Deus, para que ela possa criar raízes, sem encontrar nenhum tipo de resistência, como orgulho intelectual ou rebeldia. O nosso coração deve ser fonte arada. Quando a vida apresenta um desfecho inesperado na sua vida, talvez uma porta que se fecha, talvez uma perda, talvez uma espera prolongada, nós precisamos ser mansos. Essa mansidão ela pode se manifestar no silêncio da confiança. É o exercício de pessoas que podemos sofrer perdas, decepções, espera prolongada, porta se fechando e dizer: eu não entendo o que Deus quer para a minha vida ou o que Ele está fazendo, mas eu entendo que tu continuas sendo Deus. A prática aqui é substituir a pergunta: por que comigo? Por que comigo? Por que eu não sofri por isso? Por que eu estou passando por isso? E a prática aqui é colocar o entendimento de dizer: o que tu queres que eu aprenda, Senhor meu Deus? Há uma outra dimensão desta mansidão. A mansidão, além de ser vertical, nosso relacionamento com Deus, ela também é horizontal, ela é com as outras pessoas. Ela é em relação com vocês. Eu sendo manso com vocês, vocês sendo mansos comigo também, e vocês sendo mansos com outras pessoas. Aqui a ideia é que a ausência de vingança, inclusive, e aqui há uma hipocrisia que é radical, que permanece nessa dimensão que é horizontal. Essa dimensão aqui, ela é mais visível, e frequentemente, ela ainda é mais testada. Quando o crente vive mansidão com os outros, é um desafio grande, porque o mundo que nós estamos vivendo é um mundo cheio de direitos, não tem direito disso, direito daquilo, direito daquilo outro. Nós somos ensinados que se alguém pisa no seu pé, nós devemos fazer o quê? Pisar duas vezes, né? Tá uma não ficou outra, não é isso? Geralmente nós somos ensinados assim, devemos pisar de volta. Mas observe que Jesus diz o contrário. A ausência de nosso espírito de vingança é a ausência de mostrar que somos mansos no Senhor Jesus Cristo. O manso ele entende que a vingança pertence a Deus. Romanos capítulo 12, versículo 19, a palavra de Deus diz assim: e não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Esse texto bíblico diz que a vingança é uma tentativa de nós usurparmos, tirarmos o trono do juiz, o trono de Deus, do Deus do universo. Quando nós queremos nos vingar, nós estamos dizendo: Deus, olha, o Senhor está lento demais, está aí, está devagar. O Senhor tem várias oportunidades para agir, e vingança não agiu. Teve um que deve matar, o Senhor me matou, né? Porque o Senhor matou no complexo seu dito, meu opressor, o Senhor não matou? Por que o Senhor fez isso? Quando nós queremos fazer vingança com as nossas próprias mãos, nós estamos dizendo que Deus não está atento. Mas o manso, ele entrega a sua causa ao Senhor. Ele faz isso quando ele se liberta do peso. Aquele peso que ele carrega é uma espécie de uma bola de ferro que arrasta, como sendo a ideia de se vingar. É um carrasco nas suas costas que você carrega, pronto para executar o seu opressor, aquele que lhe deve. Mas nós devemos fazer o que Jesus nos ensina. Nós devemos entregar a nossa ira para o Senhor nosso Deus.
Nós devemos tratar com cortesia, inclusive na injustiça. Efésios capítulo 4, versículo 2, o pastor Paulo nos chama a suportar uns aos outros, quando ele diz, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-nos uns aos outros. A palavra suportar aqui, ela significa sustentar com peso. A mansidão aqui é o corpo espiritual que aguenta aqui as falhas alheias sem quebrar. A resposta também deve ser dada, mas nós devemos dar uma resposta aos nossos informadores. O manso, ele não gosta, ele também não gasta energia tentando destruir a reputação de quem o atacou, não faz isso. Mas ele sabe que é vida do tempo. O tempo do Senhor vai trazer à luz todos aqueles que são os seus informadores, todos aqueles que são os seus perseguidores. O tempo do Senhor vai trazer à luz todas as obras daqueles que agem contra os filhos do Senhor. O tempo do Senhor, até porque esse Charles Spurgeon, se um cão late para a lua vai continuar brilhando. Ela não desce para morder o cão. Charles Spurgeon. Alguém pode olhar para a lua e dizer assim, planejar para a lua. O que a lua vai fazer? Nada. Vai continuar brilhando e vai brilhar com mais intensidade. E se um cão late para a lua, você está mais uma vez Charles Spurgeon, a lua continua brilhando e ela não desce para morder o cão. A mansidão, meus irmãos, ela é uma prática que ocorre no seu dia a dia. Ocorre no trânsito, quando você é cortado por alguém, quando você é fechado, quando alguém bate, para dizer um monte de coisa, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Vem você está lá, manso. A mansidão nasce quando você recebe um comentário ofensivo, seja pelas redes sociais, seja pessoalmente, alguém faz um comentário só para não ofender. Você age em mansidão. A mansidão nasce quando você é agredido ou quando alguém age contra você aqui no bairro ou em qualquer outro lugar do seu trabalho. Você não perdeu a estrutura ou você não ficou mole, mas você age em equilíbrio. A mansidão é a escolha de tratar o subordinado difícil com a mesma dignidade que você trata o superior. Você pode até praticar a regra dos 10 segundos. Antes que você reaja a uma grosseria, você pode contar. Conte. Lembre-se que a pessoa que te atacou provavelmente está fazendo uma interna, você até te conhece. Mas a mansidão pode ser a obediência de Cristo que ela verá naquele dia. Ela verá naquele mundo. Há uma outra dimensão dessa mansidão. Essa dimensão, além de ser vertical com Deus, além de ser horizontal com as outras pessoas, é uma mansidão que deve ser também interna. A mansidão em você liberta você da tirania da imagem. Esta é talvez a camada mais profunda, talvez a camada mais libertadora. A mansidão em relação a você mesmo é o fim de uma guerra interna. Muitas pessoas podem estar calmas por fora, mas elas podem viver uma tempestade de autopreservação com poder tão forte, que acaba me trazendo prejuízos. Quando nós estamos dizendo que é o fim dessa dimensão aqui, da luta interna, você precisa entender que é o fim da necessidade de se defender, de manter a sua própria imagem. E talvez o maior gasto de energia que o ser humano moderno hoje tem é a manutenção da sua pessoa. Nós queremos parecer inteligentes, nós queremos parecer espirituais, nós queremos parecer bem-sucedidos, nós queremos parecer corretos. Mas o manso, ele já aceitou a sentença de Deus sobre sua vida, e ele sabe que ele é um pecador, sabe que ele é salvo exclusivamente pela graça de Deus, sabe que se alguém o criticar,
ele não entra em colapso, porque a opinião dos outros não pode diminuir o que ele já é como Senhor Jesus Cristo. Não pode diminuir o que o Senhor Jesus Cristo já tem cumprido para ele. Nós precisamos nos libertar da tirania da autopreservação. Nós precisamos nos desapegar de ganhar as discussões também. Será que você já percebeu como nós ficamos tensos, fisicamente tensos, quando alguém discorda de alguma coisa de você? Isso é o seu ego gritando por supremacia, por poder, por força. A mansidão nos dá a liberdade de deixar o outro vencer a discussão todo o tempo. É uma frase que tem acompanhado hoje nos meus últimos dias, que é uma frase que é muito significativa para mim e que resolve qualquer tipo de interesse de ganhar discussão. A ideia é: você quer ter paz ou razão? E aí a minha vontade é de ter paz. A razão é sua, eu quero ficar com a paz. Você está certo, eu quero ter paz. Você está certo. É claro que se for coisa da Bíblia, aí eu tenho que perguntar as relativas. Mas são coisas, não sei o que, sobre essa tua parede é grande ou é vermelha? Meu irmão, está enxergando vermelha? Eu recomendaria o oftalmologista, né? Mas eu não posso mudar nada sobre as suas impressões, sobre esta terra, sobre suas opiniões. Eu prefiro ter paz. Eu prefiro ter paz. Eu não quero ganhar discussões. Eu quero ter paz. Nós precisamos nos libertar desta luta interna. E precisamos ser mansos internamente. Nós precisamos nos curar da nossa autopiedade. A mansidão nos protege de sentirmos vítimas o tempo todo. A vítima é alguém que se acha bom demais para sofrer o que está sofrendo. A vítima é alguém que se acha bom demais para receber críticas. Vítima é alguém que se acha bom demais para cometer erros, por exemplo, também. O manso, ele reconhece que tudo o que ele recebe é bom. E tudo que ele recebe é bônus e graça do Senhor Jesus Cristo. Tudo o que nós recebemos e recebe de difícil é uma ferramenta para que nós possamos ser polidos à imagem do Senhor Jesus Cristo. O que Deus nos dá sempre é bom. Nos últimos anos, eu tenho valorizado cada dia que o Deus tem me dado. Com os anos que Deus tem me dado, e observando a dificuldade que os irmãos, inclusive, têm, eu tenho dado graça pelos seguintes que eu tenho. Tenho dado graça, eu tenho valorizado eles. De vez quando você vai ver, até quando você beber água. Mas você não vai insistir para que você beba água e dizer que se você não beber água, você vai sofrer com os rins, e vai adoecer, e vai ter que, se não tomar cuidado, vai fazer hemodiálise toda semana. E que é um período difícil de hemodiálise, como você pensa disso. Eu vou lhe lembrar, se você não tomar decisão, aí por sua conta tem risco. Eu tenho valorizado minha respiração. Eu tenho respirado. Quantas pessoas da época da pandemia faleceram sem conseguir respirar? E quando isso veio na minha mente, eu disse: meu Deus, como é bom respirar! Como é bom respirar! Como é bom ter meus pulmões, inclusive, para respirar. Tenho valorizado isso. Tenho valorizado cada momento. E todas as vezes que eu recebo crítica, recebo algum tipo de ofensa, eu digo: meu irmão, ou então, até meu inimigo, eu tenho tantas coisas para agradecer que elas são muito maiores do que as ofensas que eu posso receber. São muito maiores do que eu posso receber. Nós precisamos fazer esse autoexame sem nenhum tipo de condenação. Quando eu falhar, quando você falhar, não se agrida com culpa excessiva, que é a forma que o orgulhoso viaja. Puxa vida, eu sou horrível, péssimo. Isso todo mundo já sabe, você não precisa ficar emocionado. Deus, inclusive, correu na cruz por essa corrigância na sua vida. Mas você precisa ter autocomiseração. Mas você deve se tratar com mansidão que Deus, Ele usa com você. Aprenda a rir
aceita, aí já não é mais possível. É dois palavras. É o trabalho da pessoa de ficar ainda chateado com você e carregar esse rancor da tua vida. Tem o seu coração liberto. Libere-se disso. Não carregue essa culpa de dizer, e agora? Fulano e tal, não está me perdoando, não sei o quê. Já procurou a reconciliação? Já pediu perdão? Já? E não se liberte disso. O problema agora é dela. O problema agora é dela. Se ela vai carregar essa culpa, vai carregar esse peso agora é dela e Deus. É o orgulho dela que tem que tratar no seu coração. A mansidão interna produz leveza espiritual que atua aqui como sendo escudo contra todo tipo de doença ou de sentimento que a gente pode surgir nesta terra, como estresse, como ansiedade, como burnout, como tudo isso pode atrapalhar a sua vida. Nós precisamos descansar no Senhor nosso Deus. Como é que essas dimensões elas se entrelaçam? Essas dimensões se entrelaçam porque elas não são separadas, mas ela forma aqui uma tríade, né? Uma tríade, Deus, outros e você mesmo. Se você não for manso diante de Deus, você não for manso, aceitando a vontade do Senhor nosso Deus, você nunca será manso com as outras pessoas. Se você não é manso a ponto de entregar a sua vingança, seu ódio, ou que você não precisa nem ter ódio, ou suas mágoas às mãos do Senhor nosso Deus, você nunca vai ser manso com as outras pessoas. Porque você vai sempre ver obstáculos, você sempre vai ver muros que vão atrapalhar você com os outros. Se você não é manso com Deus, nem com os outros, você não vai ser manso consigo mesmo. Você não vai abandonar o perfeccionismo. Você não vai abandonar o desejo de ser 100% perfeito. Você vai ser sempre rígido. Você vai ser sempre grosseiro com os outros. Você vai ser sempre exigente. Você vai projetar as suas frustrações nas outras pessoas e você mesmo, com Deus, em todos os sentidos. Você não vai ser manso de forma nenhuma. O exemplo de tudo isto é o exemplo de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é a autodefinição e ele é o convite para nós sermos mansos no Senhor. Ao longo do Evangelho, Jesus ele é chamado algumas vezes de títulos, como sendo Filho de Deus, Messias, Salvador, Verbo, Caminho, Verdade e Vida. No entanto, existe apenas um lugar na palavra de Deus, onde o próprio Jesus Cristo ele descreve a essência da sua alma para os necessitados. Mateus 11, 28 e 29. Nesse texto, ele não diz, versículo 28 diz assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Jesus Cristo, nesse texto aqui, ele diz: Vinde a mim, porque eu sou onipotente, majestoso. Embora não fosse, ele é. Ele sabia que o coração humano, esmagado pelo peso da vida e do pecado, não precisa de demonstração de força bruta. Mas ele sabe que o coração humano, ele precisa de refúgio, acolhimento. E Jesus Cristo, ele diz no versículo 29, dizendo: Aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Jesus ele usa a mesma palavra de Mateus 5,5, caos. Ele está nos dizendo que o governo de Deus não está na tirania, baseado no medo, mas o governo de Deus está na soberania, baseado na mansidão do Senhor nosso Deus. Muitas vezes nós tentamos atrair as pessoas para o Evangelho através da nossa superioridade moral, argumentos intelectuais que são esmagadores. Jesus nos ensina a usarmos a maior ferramenta do evangelismo, que é o nosso caráter, que é ser manso. Quando nós somos mansos de coração, nós nos tornamos um pouco seguro para os cansados. O orgulho ele afasta, a mansidão ela atrai. A pergunta aqui para nós é
confessam suas fraquezas perto de você? Elas sentem que são julgadas por você? Que você é perfeito? Você é rígido? Mas devemos ser mansos para as próximas pessoas. Nós precisamos também encontrar o equilíbrio. O Senhor Jesus Cristo, Ele mostra que o silêncio aqui é o silêncio do cordeiro. Ali tem poder sobre o controle, é o cavalo selvagem domado. Aqui é a ideia desse silêncio que ocorre na paixão de Cristo, na Páscoa, mostrando ali a cena do Criador do universo sendo julgado por suas criaturas. E ele, com uma palavra, poderia convocar legiões de anjos para que pudesse socorrer. Legiões está aqui no mundo, 3.500 pessoas, anjos, assim como 1.300 anjos, cada legião. Imagine lá no texto bíblico de Mateus 26 e 53. O texto bíblico, ele diz e convoca ali a ideia, eu poderia convocar mais de 12 legiões de anjos, 12 vezes 5.000, está em número aí, não consigo calcular, como 70 mil, né? É basicamente isso. Mais de 70.000 anjos para socorrer Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele, diante dos seus julgadores, ele escolhe o silêncio. Ele se silencia diante de tal Caifás. Ele se silencia diante das perguntas de Pilatos. O silêncio de Jesus aqui não é um silêncio de derrota, mas é um silêncio aqui de vitória sobre o ego. Jesus aqui não se defendeu porque não precisava da aprovação dos homens, mas a sua identidade estava assegurada junto com o Pai. Jesus não revidou quando cuspiram nele, quando esbofetearam ele não retribuiu a violência, ele absorveu a violência para que ela morresse no Senhor Jesus Cristo. A maioria de nós gasta pelo menos 80% da nossa energia emocional tentando provar que nós estamos certos. Mas quando nós somos injustiçados, nossa primeira reação é gritar. É apontar daqui para tentar endireitar, ali até destruir a reputação da pessoa. E Jesus nos mostra que o homem verdadeiramente forte é aquele que tem que se defender. Na próxima vez que alguém distorcer suas palavras, na próxima vez que você sofreu injustiça, experimente um caminho que julga retamente junto com o Senhor nosso Deus. Entregue sua reputação nas mãos de Jesus Cristo. É Ele que julga retamente. A mansidão é a liberdade de não ter a última palavra. Nós precisamos encontrar o equilíbrio. Aqui nós precisamos corrigir um erro de muitos. Muitos pensam que Jesus ele era mansinho, no sentido de ser alguém inofensivo. Então, Jesus Cristo, que carregou o cordeiro nos braços, que um carregou como sendo um cordeiro em ida matador, é aquele que pegou o chicote lá no templo e expulsou os cambistas do templo. Aí você fala assim, muito nós estamos aqui. A mansidão bíblica é o controle total das nossas motivações. Jesus nunca se irou por causas pessoais. Quando bateram no seu rosto, ele não reagiu. Quando profanaram a santidade do Pai e exploraram os pobres do templo, ele reagiu com firmeza inabalável. Mansidão não é covardia. Ela sabe quando a indignação é necessária. A diferença aqui, irmãos, é que a ira do homem comum é egoísta. Você me pediu? Eu tenho direito também. Mas a ira é mansa, ela é altruísta. Você está pedindo a Deus ou ao próximo? Ser manso não significa ser um capacho. Significa que você guarda a sua energia para as batalhas que realmente importam. Um pai manso, por exemplo, não briga com o filho porque o filho derramou suco no tapete ou então derramou suco na mesa. Isso é uma ira egoísta, baseada na conveniência, baseada no que o pai gosta.
Mas esse mesmo pai é aquele pai firme e severo se o filho trata a mãe com desrespeito, ou quando o filho pratica a mentira. Isso é zelo pelo caráter. A mansidão discerne a diferença entre erro acidental e o desvio que é um desvio moral. Esse é o nosso rei que veio montado no juízo. E quando nós chegamos para a conclusão, nós pensamos que Jesus Cristo é aquele que torna o Evangelho como sendo as boas novas de salvação. Se Deus fosse só onipotente, nós estaríamos aterrorizados. Ei, Deus só onipotente. Mas porque Deus ele é onipotente e ao mesmo tempo manso, nós podemos nos aproximar da graça, do trono da graça. Nós agora podemos olhar para Jesus e nós podemos aprender que Ele é força real. Ele é controle sobre o impulso, nós devemos estabelecer, o impulso de destruir o outro, mas também Ele é segurança que está no Pai. Ele sabe que é amado por Deus. Nós precisamos olhar para Jesus Cristo e assim, nós sabemos que somos amados por Deus. Nós precisamos mendigar a nossa importância nessa sociedade através da arrogância. E nós precisamos entender que existe uma eficácia da doçura. O chicote que limpou o templo por um dia, mas também ao mesmo tempo é a mansidão da cruz que limpou o coração da humanidade para si. Escolha o episódio de Jesus Cristo. Veja como Jesus Cristo fez. Durante a semana você pode até fazer isso. Veja o exemplo de Jesus Cristo ao lavar os pés, no silêncio perante Pilatos, o acolhimento da mulher adulta. Replique isso. Seja alguém que possa replicar as ações de Jesus Cristo nas situações de conflito que você esteja enfrentando hoje. Não tente ser forte pela sua própria vontade. Peça ao Espírito Santo para produzir em você aplausos, a mansidão de Cristo. E o texto bíblico encerra dizendo, lá em Mateus 5,5, porque eles herdarão a terra. Lá em Salmo 37,11, ele tem um texto parecido. 37,11 ele também fala, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Jesus aqui resgatou a promessa antiga para aplicar o cidadão do seu reino para nós. O verbo aqui que ele coloca herdar é fundamental para uma herança que não é algo que se conquista com o suor do rosto ou com o fio da espada, mas é algo que recebe por causa da relação de criança. Enquanto o mundo luta para conquistar, nós que somos cidadãos do reino, nós herdaremos do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos ter contentamento espiritual. Essa promessa é uma promessa escatológica. Um dia nós reinaremos junto com o Senhor Jesus Cristo. Um dia Deus entregará o governo na nova terra para tiranos, mas Deus entregará o governo para aqueles que aprenderam a governar a si mesmos. E a mansidão estará no currículo de todos aqueles governadores do reino do Senhor Jesus Cristo. Se nós não conseguirmos governar nossa língua hoje, se nós não conseguirmos governar nossa ira hoje, como que nós iremos aprender a governar as cidades na eternidade? No final da história, todos os impérios construídos sobre sangue e opressão irão se tornar pó. O Império Romano caiu. O terceiro reino, as ditaduras econômicas caíram todos passaram. Agora permanecerá para sempre o reino do Cordeiro, que é manso e humilde
manso e daqueles, o governo daqueles que é manso e daqueles que o seguiram em mansidão. A mansidão do Senhor, ela nos dá aplicações para as nossas vidas. A primeira aplicação que eu quero mostrar aos irmãos é que nós devemos alinhar nossos corações logo pela manhã. A nossa mansidão, ela surge no momento que nós decidimos que somos não senhores do nosso dia, mas que nós administramos o nosso dia de acordo com a vontade do Senhor. O primeiro passo é a rendição antecipada. É estar diante do Senhor e dizer: Senhor, estou diante do Senhor para que o Senhor governe o meu dia. E antes de chegar até o celular ou ligar as notícias, nós devemos orar: Senhor, hoje eu entrego os meus direitos nas tuas mãos. Se eu for interrompido, se eu for criticado, se eu for difamado, se os meus planos falharem, eu decido agora, antecipadamente, reagir com mansidão de Cristo. Eu não sou dono do meu tempo. Quem é dono do meu tempo é o Senhor. Qual é o efeito disso? Em nós vai criar aqui uma margem emocional para o nosso dia. Quando os conflitos surgirem, você não vai ser pego de surpresa. Você já estabeleceu a prioridade: paz. Razão ou paz? Paz. Não será tal defesa. Mas também a mansidão deve ocorrer no seu trabalho, na sua carreira. O mercado de trabalho frequentemente é anti-tempo da mansidão. Ele premia os agressivos, ele premia a nova promoção daquele que vencer a qualquer custo. Como que se alguém fosse manso, seria atropelar. Mas nós devemos estar atentos à mansidão. O manso, ele é pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se virar. Em uma reunião, por exemplo, experimente ser o último a falar. Ouça as ideias dos outros sem necessidade de interromper, para você mostrar que você sabe mais, ou demonstrar segurança. Mostre então que você é manso. Quando você recebe uma crítica negativa, feedback negativo, quando o superior ou o cliente que você trabalha criticar o seu trabalho, a reação natural é se justificar. Ali é iracunda. Alguém vai cobrar você, mas por que isso? Eu não recebi isso aqui, não sei o quê. Aí não é confunda. Mas a prática da mansidão é dizer: obrigado por apontar isso. Vou analisar como eu posso melhorar. Isso desarma o crítico. Isso preserva a sua energia para a execução ao invés de discussão. Nós devemos ser líderes em serviço. Se você lidera, aplique a mansidão sempre acessível. Liderança é aquele que remove os obstáculos para que a sua equipe, ao invés de ser um obstáculo, e veja você como sua autoridade, possa ver você acessível. Seja manso na vida das redes sociais. A internet é o laboratório onde a mansidão cristã mais tem falhado. O anonimato, com a distância física, encoraja alguém a ser irado sem os filtros. A regra continua na mesma: silêncio estratégico. Você não tem obrigação ainda de corrigir os outros. Antes de digitar um comentário agressivo, antes de você digitar uma coisa agressiva, pergunte assim mesmo: será que isso vai edificar o outro ou vai aliviar somente as minhas frustrações? O manso, ele sabe que o silêncio é uma resposta poderosa. Nós não precisamos discordar com doçura. Nós precisamos defender uma convicção. Faça isso com caos, com mansidão. Use a frase como: eu entendo o seu ponto de vista, eu vejo isso de outra forma, por causa de que Cristo fez isso. Tudo bem que você dizer: você não sabe, você está errado. A mansidão mantém a porta aberta para o Evangelho. Nós precisamos ser mansos com a nossa família também. A nossa família é onde a nossa máscara cai. É mais fácil ser manso com os estranhos do que ser manso com aquele que vive conosco. Pause 10 segundos diante da discussão. Pause 10 segundos. Conte antes que você comece a falar. Você pode dizer: olha,
vamos conversar sobre isso daqui a 15 minutos. 15 minutos. Aí nós vamos retomar o controle e vamos conversar sobre o assunto. Peça perdão aos filhos. Poucas coisas demonstram mais mansidão do que o pai ou a mãe que pede perdão aos filhos quando erram com eles. Isso ensina para as crianças que o poder de ser adulto deve também estar sendo submetido à vontade da humildade. Nós precisamos entender que Jesus prometeu que quando nós aprendemos a ser mansos, nós encontraríamos descansos para a nossa alma. A ansiedade, o estresse, o esgotamento mental da nossa era são grande parte fruto da nossa guerra do ego. A nossa luta constante para ser notado, a nossa luta constante para ser defendido e também servido. O manso, ele descansa porque ele parou de lutar contra a realidade e contra Deus. E ele herda a terra porque ele já possui o reino de Deus. Ele é livre porque ele não tem nada a esconder. Ele não tem nada a provar. Ele não tem nada a perder. Que Deus abençoe com sua palavra e com sua palavra aos nossos corações. Vamos orar com os Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós somos gratos a Ti pelas lições que nós aprendemos. O bom de sermos mansos. E a ideia ainda é, Pai, encontrarmos o equilíbrio. Nos ensina a encontrar o equilíbrio. Que a Tua graça possa sempre repousar sobre nossas vidas, ó Pai, a ponto de entendermos que, sem ela, nós iremos sempre agir com o nosso ego, com o nosso orgulho, nós não iremos reconhecer. Então, nos ajuda. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, essa semana também foi a formatura do Politécnico, né? Olha aí, Guilherme, formado o quê? Olha, já, então, engenharia civil. Tem muita obra para a gente realizar aqui no meio também. Olha, eu pensava que era coisa do engenharia civil, né? Meu irmão, chega achando que é uma pessoa certa, né? O engenheiro civil, para nos orientar aqui nos projetos de meio, né? Muito bem. Olha aí, muito bem, parabéns, irmão. Ele 4 anos, 5 anos, eu acho que é pouco, 5 anos de engenharia civil. Engenheiro, né? Aí, engenheiro, já tem dinheiro para colocar uma música. Mas a ideia, parabéns, irmão, pela vitória. Vitória pela família, né? Eles agora pensaram o quanto que nós lutaram por isso. Eu sempre reconheço que a vitória de um casal não é unificada, mas é da família, é luta, é orações, noites sem dormir, choro muitas vezes, né? Dizer assim, Senhor, você vai para terminar isso? Foi algumas vezes dizer assim, Senhor, por que eu comecei, né? E todo mundo procurou coisa mais fácil, né? E agora estamos aqui em terminar. Então, a vitória, parabéns, irmão. Deus te abençoe. Nós também, nós formatura de algo, como está no grupo da igreja, né? A gente ia, só descobriu que está nessa oportunidade. É igual que eu disse, e a gente tornou, não tem assim nada. Aí você não ia, não. Você não me convidou, eu queria que eu fosse, né? Eu queria que eu fosse. Então, parabéns, Deus abençoe então os irmãos que formaram esse ano. Joga tudo. Eu gostei muito também dos estudos. Vamos orar mais uma vez. Depois da oração final, nós vamos convidados para o copo preto para participar também junto com esse canal do Pai. Senhor, nosso Deus e Pai, nós estamos gratos a Ti por Tua vontade em nossas vidas, pelo tudo que Te oferecemos. Te agradecemos porque Tu és o Pai das consolações, manso e nos ensina a ser manso. Guarda nossa semana, Pai, que a cada desafio que surgir, que nós possamos aprender a agir com mansidão. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo sejam com todos nós. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos. Amém.